Fala, prevencionista, tudo bem? Eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. E hoje quero falar sobre o acidente que aconteceu com o ator Domingo Montaner, da Rede Globo. Eu vi muito comentário nos grupos do Facebook sobre: será que foi acidente de trabalho? Será que não foi acidente de trabalho? Será que foi responsabilidade da Globo? Será que a Globo vai ter que indenizar? Etc. O pessoal curioso a respeito desse assunto. E eu quero dar a minha opinião aqui sobre este fato. Então vamos aqui dar uma olhada nos dados que eu separei para comentar sobre isso. Então, o que aconteceu? O ator gravou cenas da novela do Velho Chico na quinta-feira, no dia 15/9 de 2016. Após o término da gravação, ele almoçou e em seguida foi tomar banho de rio acompanhado da atriz Camila Pitanga. Durante o mergulho não voltou à superfície. Camila avisou a produção que iniciou imediatamente a procura pelo ator. Então, esses dados aí eu encontrei lá no site do G1, lá no site da Globo. Então, a gente entende que são dados oficiais da própria emissora, a mesma emissora a qual o ator era contratado. Então, a gente assume que são dados verídicos, então vamos trabalhar com eles, beleza? Então, tá aí, o que aconteceu? O ator gravou cenas na parte da manhã. Após o término da gravação, ele almoçou, e em seu período de descanso, depois de já ter terminado a gravação, foi tomar banho de rio acompanhado pela atriz Camila Pitanga. Já saiu aí na internet, em vários jornais também, o quão perigoso era o local onde eles estavam tomando banho. Então, realmente foi algo muito arriscado que eles fizeram, mas sem conhecer o risco. Não tinha ninguém para avisar que o risco, que a área tinha risco. Enfim, então vamos lá. Separei uma série de coisas. Qual que é o dever do empregador? O dever do empregador, segundo o artigo 2 da CLT, quem é o empregador? É a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Esse é o trabalho do empregador. Ele assume os riscos da atividade. Por isso que quando acontece um acidente, o empregador pode responder por isso, desde que haja uma relação de causa entre a conduta do empregador e o acidente ocorrido. Ou seja, o acidente de trabalho, para ser considerado acidente, normalmente vai acontecer dentro da empresa, porque o empregador é o responsável pela empresa. É claro que existe uma série de outros acidentes também que pode acontecer no trajeto e pode acontecer também relacionado à doença ocupacional e quando esse trabalhador trabalha viajando, mas aí já é outro departamento. Se a gente for entrar muito, a gente acaba saindo do nosso foco original. Então vamos lá. Lei 8.213, artigo 19, inciso 1. A empresa é responsável pela adoção do uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança à saúde do trabalhador. Artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então tá aí uma série de normas e leis que falam sobre a responsabilidade do empregador, de prover medidas de segurança individuais ou coletivas para os seus trabalhadores. A segurança no trabalho é um direito constitucional, como você pode ver aqui na Constituição Federal, no artigo 7º. Quando a empresa descumpre isso, ela está cometendo o quê? Uma infração. E agora, mas será que foi acidente de trabalho ou não? Para isso, a gente evoca novamente a Lei 8.213 de 91, que é a lei que fala sobre a caracterização do acidente de trabalho. Lá ela diz que
acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho causando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então a gente vê que o acidente de trabalho ele ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. O ator estava no exercício do trabalho? Não. Ele já tinha terminado, né, o seu expediente, digamos assim. Também tem uma série de outras ações que podem vir a ser consideradas acidente de trabalho. E na mesma lei, no artigo 21, diz que equipara-se também ao acidente de trabalho acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo do próprio segurado. Na mesma lei, né, no inciso 1, nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante esse, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, nos períodos destinados à refeição, o empregado é considerado como se estivesse no trabalho. Por satisfação de outras necessidades fisiológicas, o empregado é considerado como se estivesse no trabalho. E se acontecer um acidente nesse horário, é acidente de trabalho. Nestor, o que são essas outras necessidades fisiológicas? São necessidades de ir ao banheiro, né, de excretar. Nenhum desses casos, né, tem ligação com o ator que morreu. O que poderia ser até o momento é em viagem a serviço da empresa. Mas quando a gente lê esse item com mais calma, inclusive eu até conversei com alguns colegas, a gente atritou bastante antes de eu vir aqui gravar esse vídeo. Esse trecho da lei ele dá a entender que é mais na parte de deslocamento. Então, mesmo o ator estando fora do local de trabalho habitual da empresa, que é Rede Globo, Rio de Janeiro, ele não estava em viagem, ele já tinha chegado, né? Então, também não se caracterizaria. Então tá. Então, Nestor, foi acidente ou não? Até agora, pelo que a gente trabalhou aqui, não. Não foi pelo exercício do trabalho, já tinha terminado o trabalho. Não foi no período de deslocamento, ele já tinha chegado, né? Pode ser que algumas pessoas ainda consigam enquadrar aqui nessa questão, porque ele vai falar, olha, em viagem é uma coisa e em deslocamento é outra coisa. Então, mesmo não estando em deslocamento, o ator estava em viagem a serviço da empresa. Isso, de fato, sim. Mas aí entra outra figura importante nessa jogada, que é a questão da culpa do empregador. O empregador, nesse caso, ele não tem responsabilidade nenhuma com o trabalhador que, já havendo terminado seu turno de trabalho, resolve tomar banho no rio, em uma área perigosa. Muito se fala também, né, em fatalidades. Será que foi uma fatalidade? E eu tomei a liberdade de acionar um dicionário para ver essa questão da fatalidade. Será que foi uma fatalidade? E conforme a gente pode ver aqui, na definição do dicionário Michaelis, o que é uma fatalidade? É um acontecimento imprevisível, inevitável, como marcado pelo destino, uma sina. Então a gente vê que no caso desse acidente lá, não tem nada a ver com fatalidade. É um acidente que sim, poderia ter sido evitado se tivesse pelo menos algumas placas ali avisando, olha, proibido tomar banho, área perigosa, etc e tal. Porque o que consta no relato, né, nos relatos, é que a Camila Pitanga e o ator Domingos Montaner, eles procuraram um ambiente, né, um local no Rio mais tranquilo para tomar banho. Mal sabia eles que aquele local também era perigoso. Então vamos lá. Eu estive
observando alguns comentários dos colegas no Facebook sobre o assunto. Lá no grupo SST Segurança do Trabalho, né, o grupo do nosso colega Rodrigo Sesmit. Aqui um colega pergunta: gostaria de saber, o acidente do artista K Globo foi um ato inseguro? Foi erro da empresa? Faltou comunicação? Faltou com alguém noção de segurança do trabalho? Foi um acidente de trabalho? O que vocês acham? E, né, minha opinião, eu resolvi, com base no que ele perguntou, eu resolvi dar em vídeo, né? E também já tinha outros colegas que tinham me perguntado sobre esse mesmo assunto. Eu fiquei preocupado, intrigado até, porque muitas das respostas que vieram não tem embasamento legal, né? E a gente trabalha na área de segurança do trabalho, é uma área muito técnica, é uma área que exige que nós tenhamos uma visão crítica, e uma visão crítica em cima da norma. Eu fiquei um pouco espantado, porque eu vi aqui, olha só, dezenas de comentários e em nenhum deles as pessoas se preocuparam em responder com base na norma. E ele perguntou aqui, ó, foi acidente de trabalho? Poxa, a gente só pode saber se foi acidente de trabalho ou não observando a norma. Então, sugestão para os colegas, sempre que vier alguma pergunta normativa, dá uma olhadinha na norma. A gente não deve responder a itens que tem previsão na norma, né, com base em nosso próprio conhecimento, em nosso próprio achômetro. Então, acredito que essa parte é complicada. Eles deveriam responder conforme a norma. E vou aproveitar e vou responder algumas coisas dessa aqui também. Foi um ato inseguro? Acho que não podemos dizer que foi um ato inseguro, porque ele desconhecia o risco. Eu acho que se teve alguém errado nessa história, o maior erro é do órgão que gerencia aquela área, porque deveria ter sinalizado, ó, proibido banhar, risco de afogamento, águas perigosas, alguma coisa assim, né? E faltou tudo isso na ocasião, né? E acabou levando a vida desse ator, que eu estava vendo ali, um ator talentosíssimo, de origem circense, enfim. É uma pena, né? Bom, então vamos voltar lá. Desdobramentos, né? Eu acredito, com base na norma, que não foi acidente de trabalho e nem acidente de trabalho na questão da viagem, porque ele já tinha chegado ao seu destino, ele não estava mais no horário de trabalho, enfim. Tem uma série de itens que apontam para não ser acidente de trabalho. Eu trouxe aqui também alguns casos julgados, com assuntos bem parecidos, né? Para a gente ler, observar e pensar um pouquinho. E se você está assistindo e discorda de mim, fique à vontade, totalmente à vontade, para escrever nos comentários, né? Vamos debater por lá, desde que você debata com educação, ou seja, não me xingando ou não ofendendo nenhuma outra pessoa que comentar. Seu comentário vai ficar aí, numa boa. Vou mostrar aqui uma não indenização, né, por acidente de trabalho e viajando ainda. A empresa não responde por acidente de empregado em viagem a serviço. Esse aqui foi um caso julgado, tá? Um caso julgado, que eu vou deixar o link na descrição. Se eu esquecer de colocar, vocês me cobram. Link na descrição. Só para você ler, né? Se você tiver curiosidade, quiser aprofundar um pouco mais, porque é bom, nessas horas a gente sempre aprende. Então, a empresa não responde por acidente de empregado em viagem a serviço. E qual foi, né, o resumo desse caso julgado aqui? Veja só. O ministro Rui Rosado de Lima acolheu o recurso, entendendo que o banco não pode ser responsabilizado pela morte do empregado, que, segundo o relator, sempre foi chamado a se manifestar sobre a responsabilidade civil do empregador, segundo os preceitos da legislação comum. Esse tribunal tem insistido na necessidade de prova de culpa do empregador, prova que não foi utilizada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que decidiu com base na presunção da culpa do banco, pelo fato do empregado estar viajando a serviço. É quase a mesma coisa lá. Um empregado que estava viajando a serviço, né, e sofreu acidente. Então, o resumo disso aí. O ministro Rui Rosado acolheu o recurso do Itaú, entendendo que o banco não pode ser responsabilizado
pela morte do empregado, né? Teve a morte. Por quê? Necessita de provar a culpa do empregador. Ou seja, tem que ter um nexo aí entre a culpa do empregador e o dano fatal, né, nesse caso, que o empregado sofreu. E mais uma vez, né, no caso do acidente lá com o ator da Globo, a gente não vê também essa culpa. Porque se alguém houvera de sinalizar a área, não seria a Rede Globo, e sim quem faz o gerenciamento da área. E eu tenho outro caso aqui de indenização de acidente de trabalho por morte também. Vamos dar uma olhada. TST, Tribunal Superior do Trabalho, né? Acidente em viagem para palestrar gera indenização. Nesse caso, um palestrante que sofreu acidente de trabalho teve sim um valor, né, a receber por conta de indenização. E vamos lá ver o resumo do caso julgado. No julgamento pela SDI, a ministra relatora Adelaide Miranda afirmou que as viagens realizadas eram inerentes à função do empregado, ficando ele exposto a uma maior potencialidade de sujeição a acidentes em relação aos demais empregados. O voto foi seguido pelos ministros. Nesse caso aqui, do palestrante, ele teve como confirmado, né, acidente de trabalho e teve direito à reparação. Por quê? Porque o trabalho dele tinha relação com fazer viagens periódicas. E só mais um caso para você pensar, mas eu reitero a minha posição inicial de não acreditar que foi acidente de trabalho. E poderia também haver direito à indenização, né, se fosse considerado que foi acidente de trabalho. E é preciso lembrar que a indenização não visa ressarcimento de bens patrimoniais, e sim humanos. Ou seja, quando ocorre uma indenização por acidente de trabalho, mesmo se essa pessoa estivesse viajando em seu carro próprio, normalmente a empresa indeniza a perda humana e não, se bater o carro, a empresa normalmente não paga o carro. Vai pagar o carro quem estava errado na situação. Então, tenha sempre isso em mente. A indenização relacionada a acidente de trabalho não tem objetivo de reparar bens materiais ou patrimoniais, e sim bens humanos, a perda anatômica, a diminuição da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária, dano estético. Tudo isso é que a indenização visa ressarcir. Então, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. E a gente mostrou aqui, com base na lei, que não acredito que é acidente de trabalho. Por quê? Ele não estava a serviço da empresa. Ele já tinha terminado o seu turno de trabalho. Estava em um momento estritamente de lazer. Com relação à culpa, o maior culpado ali pela questão seria quem gerencia a área e não sinalizou. Não podemos dizer que o ator foi negligente, porque faltou informação para ele poder tomar uma decisão mais acertada. Também não podemos dizer que foi uma fatalidade, porque poderia sim ter sido evitado se a empresa que faz a gestão do local tivesse sinalizado-o corretamente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte aí e se inscreve agora mesmo nesse canal para receber nossas atualizações que falam sobre segurança do trabalho, saúde no trabalho, motivação, EPI. Vem muita coisa boa por aí, hein? Se liga e se inscreve agora. Abração. Tchau.